Assim, eu sou. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Bem-vindo nessa noite. Bem-vindo à Casa de Restauração. Aqui é um lugar de recomeço. E nós estamos no tempo do recomeço, ano do recomeço. E nós estamos ministrando sobre isso e declarando a vida de Deus sobre cada um de nós e sobre todos nós. Recebi a notícia que o Juan já está de alta, já está na casa da vovó, né? Diz o pastor Luiz que ele já pode receber visita, né? Mas vai com cautela, né? Porque o rapaz chegou do hospital, então está sob cuidados ainda, mas graças a Deus ele já está em casa. Deus é bom, abençoou, protegeu e trouxe ele de volta para sua família e para todos nós. Quem diz amém por isso? Amém. Vire para quem está do seu lado e diga assim: você já percebeu que você é muito lindo em Cristo Jesus? Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado, para ele. Mostra esse sorriso bonito. Esse é o sorriso de crente. Crente tem um sorriso bonito. Mostra esse sorriso bonito de crente para a pessoa que está aí do seu lado. Deus te abençoe, Deus te dê graça, que o favor esteja sobre a sua vida, sabe? Que você possa ter a revelação do céu, que em Deus, em Cristo, você é grandemente abençoado, você é profundamente amado. Eu digo amém sobre a sua vida, glória a Deus. Nós estamos então no ano do recomeço e nós temos construído uma base para o recomeço. Nós estamos no quarto ciclo, nós estamos entrando no quarto ciclo da igreja, quando nós ultrapassamos o ano 21 e entramos no ano 22. E assim, é uma oportunidade que Deus está nos dando de passar limpo muitas coisas. Passar limpo muitas coisas como igreja, mas passar limpo muitas outras coisas como pessoas, como crentes, como indivíduos, como família, nas nossas empresas, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos e aonde a nossa influência puder chegar. Então o tempo do recomeço ele é muito importante, porque o entendimento de que nós estamos reconstruindo na nossa vida algo em cima de um alicerce, de uma base sólida que é Jesus. Diga comigo assim: a base é Jesus. E Paulo diz que cada um pode construir como achar melhor, só não pode trocar a base, o alicerce. E essa é uma oportunidade assim muito grande, de nós estamos recomeçando, reconstruindo os nossos conceitos, a nossa vida, com base naquilo que Jesus fez por nós, e não necessariamente no esforço que nós fazemos para conquistar alguma coisa dele. Jesus, ele é o autor e o consumador, ele é aquele que criou, é aquele que sustenta, é aquele que também resgatou e salvou. A nossa fé vem dele, a nossa fé está nele, a nossa vida está nele, ele é a nossa esperança, ele é a resposta, ele é a solução, ele é a saída. Ele mesmo diz que ele é a entrada e a saída, e quem entrar por ele e sair encontrará pastagem, será abençoado. Esse é o nosso Senhor. Nós construímos, estamos reiniciando na base de Cristo Jesus. Quem crê nisso comigo diz amém. Amém. Vamos falar então nessa noite, repete comigo assim: como reiniciar o coração. Tem palavras, por exemplo, que são muito conhecidas no meio da informática, como reiniciar, formatar, resetar, restaurar. Então essas coisas estão ligadas aí a computadores, celulares, tablets, equipamentos eletrônicos em geral. Eu quero dizer algo importante para você, preste atenção. Deus providenciou algo semelhante para o nosso coração. Sabe, ele resetou o velho, mais do que isso, ele tirou o velho coração e colocou dentro de nós, daqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, um coração novo, sabe, um coração completamente novo, zerado, não é recalchutado nem reformatado, é um novo coração. Mas você, diga eu, você que recebeu esse novo coração, tem um compromisso e uma responsabilidade. Assim, vamos pensar que o coração é como se fosse um HD de um computador, mas você agora tem um HD novo, agora ele não tem mais vírus, agora ele não tem mais nada que possa atrapalhar o seu funcionamento, mas agora a responsabilidade de colocar conteúdo dentro desse HD, desse seu coração, é sua. Diga assim: o meu coração é novo, por isso eu vou alimentá-lo com coisas boas. Então é isso que eu estou falando. Esse é o reiniciar do coração. E eu queria construir junto com vocês aqui uma base teológica para a gente conseguir entender essa afirmação. E eu prometo que até o final você vai sair daqui com um desejo intenso de reiniciar o seu coração.
de ter as imagens corretas na sua mente, no seu coração, e de viver o melhor tempo de Deus da sua vida. E eu quero declarar isso sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que são seus. Esse é o melhor tempo da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todas as coisas que dizem respeito a você. Amém. Recebe em nome do Senhor Jesus. Mas para nós entendermos isso bem, vamos voltar lá no começo. Quando Deus criou o homem e a sua esposa, criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele entregou para eles um coração puro. Eles eram ingênuos, puros, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, nem do pecado, e Deus os colocou no jardim com a intenção de serem a imagem dele, Deus, aqui nessa terra, e eles tinham responsabilidades ali dentro do jardim, de cuidar e de lavrar, como a pastora Sônia bem falou agora há pouco. Mas eu quero chamar a sua atenção que nesse período em que o homem era ingênuo, que era inocente, chama-se a dispensação da inocência, ele foi sutilmente seduzido por Satanás, na pessoa da serpente, a comer de uma fruta que estava lá no meio do jardim. No meio do jardim tinham duas árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim eles podiam comer, menos de uma. Qual é a uma? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava livre para eles comerem. A árvore da vida estava à disposição. Mas eles foram... O coração está bom. A árvore da vida estava à disposição, mas eles foram induzidos pelo inimigo a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se você já percebeu, mas vai perceber ao longo dessa palavra que até hoje as coisas continuam do mesmo jeito. Nós temos a disponibilidade da árvore da vida o tempo todo e podemos desfrutar nela. Mas no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa casa, na família, na escola, no trabalho, no trânsito, na condução, muitas e muitas vezes nós optamos por escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Baseamos nossas escolhas e nossas decisões na nossa própria experiência de vida, no conhecimento que nós temos, e rejeitamos a vida de Deus, que vem através de comer da árvore da vida. Eu quero lhe dizer algo: a árvore da vida é Cristo. Quem é a árvore da vida? Cristo. Sabe, quando o homem, ele comeu, o casal, ele comeu do fruto daquela árvore, os olhos deles foram abertos, e eles agora passaram a ter conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Agora eles tinham a responsabilidade de fazer escolhas como nós precisamos fazer hoje. Aliás, muitas das escolhas que nós fazemos hoje, porque naquele tempo, lá atrás, eles fizeram aquela escolha primeiro. Então cabe a nós, diga assim, cabe a mim, alimentar o meu coração. E eu vou dizer para você, o nosso coração, não estou falando obviamente do coração físico, é o centro das imagens e dos sonhos. A sua imaginação, aquilo que você projeta para o futuro, a expectativa que você tem em Deus de crescer, as bênçãos que você espera sobre a sua vida, tudo isso vem de imagens que são criadas no coração. Como também muitas coisas ruins, elas são geradas no coração. E essas coisas providenciam o mal sobre a nossa vida e sobre aqueles que estão perto de nós. Por isso o entendimento do coração é tão importante. Mas vamos ao texto, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, versículos de 5 a 7, na revista corrigida, diz assim: porque Deus sabe, é o diabo que está falando, tá? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, da árvore, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva era cega? Não era cega. Mas o diabo estava dizendo que o dia que ela comesse daquela árvore, os olhos dela seriam abertos. De que olhos nós estamos falando? De que olhos o inimigo está falando? Ele sabia de alguma coisa que muitas das vezes nós ignoramos, deixamos em segundo plano e não prestamos atenção. Porque no momento em que ela come daquela árvore, olha o que o texto diz: e vendo a mulher com os olhos físicos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos físicos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7 diz assim: então, repete comigo então foram abertos os olhos de ambos. Os olhos do coração foram abertos exatamente no momento que comeram daquela árvore.
Eles enxergavam fisicamente, mas agora eles estão tendo a possibilidade, eles, por desobediência, abriram uma porta, abriram uma brecha no coração deles. E qual foi a primeira coisa que eles perceberam depois que comeram daquela árvore, daquela fruta? O versículo 7 diz assim: e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando os olhos do coração são abertos, a imaginação é aberta, acaba a inocência, e agora a responsabilidade de escolha do bem e do mal passa a ser daquele pessoal, daquele casal. E imediatamente eles perderam aquilo que dava cobertura para eles. Obviamente eles não estavam vestidos com roupas sintéticas, nem peles de animais, mas eles tinham uma proteção, uma aura da glória de Deus em volta deles. E eu mostro para vocês isso, eu falei sobre isso quinta-feira aqui no estudo bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 23, a NVI diz assim: pois todos pecaram e estão, repete comigo, destituídos da glória de Deus. Essa destituição da glória de Deus não aconteceu na sua vida, essa destituição aconteceu quando Adão comeu, e a glória saiu, e eles perceberam que estavam expostos. Sabe, a pessoa quando perde a glória de Deus, ela fica exposta à sua vergonha, fica exposta na sua nudez, e isso aconteceu na vida daquele casal, e a partir dali continua e continua acontecendo ao longo de milhares de anos até o dia de hoje. Coração, olhos, revelação do bem e revelação do mal. Imagens, imediatamente Eva tem a noção, a imagem no seu coração de que aquela árvore era boa para dar conhecimento. Ela criou uma imagem de ser igual a Deus. Fato é que ela já era igual a Deus, mas agora ela é tentada e gera uma imagem no coração de ser igual a Deus. Mas essa história não termina ainda aí não, essa é a base. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, revista corrigida, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Agora nós estamos lá em Noé, quando Deus resolve destruir a humanidade. Então, e viu o Senhor Deus, voltando aqui o versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda, repete comigo, imaginação dos pensamentos do seu coração, imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente má, porque depois de comer o fruto, olhos do coração abertos, expostos ao bem e ao mal, perderam a inocência, perderam a glória de Deus, agora eles estavam completamente expostos. E com o passar dos anos, e com o passar do tempo, chegou um momento que Deus olha e vê, não tem jeito, a concupiscência, a maldade, a imaginação do homem. Fala comigo de novo, imaginação. Porque eu quero que você entenda que o coração, ele é o centro da sua imaginação. E assim como você imagina, você determina o seu futuro nas suas escolhas. Você escolhe crer ou não crer. Você escolhe crer naquilo que você está imaginando, naquilo que você potencializa, ou você escolhe crer naquilo que é palavra e que é promessa de Deus. Mas Deus não deixou isso para lá. Ele não varreu isso para lá, por baixo do tapete, esqueceu essa história. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, diz assim, Deus diz assim pelo profeta: e darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Uma nova possibilidade, um reinício, um recomeço no coração de cada homem que crê no Senhor Jesus, segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Deus toma então a iniciativa e troca o HD central do homem, coloca dentro dele um novo coração, e dentro desse novo coração ele coloca o espírito novo. Juntamente com isso, ele passa também para nós uma ideia que eu já disse aqui antes, que agora, diga comigo, agora sou eu que alimento o meu novo coração. Eu quero mostrar isso para vocês de uma forma muito interessante. Construída essa base teológica, você já conseguiu certamente perceber que o coração é o centro da imaginação e dos sonhos de uma pessoa.
Você projeta coisas através do seu coração. E esses projetos são feitos de acordo com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê, porque os olhos, a realidade do mundo, ela está aberta para você. E cabe a você fazer as escolhas certas, daquilo que você pensa, daquilo que você vive, daquilo que você acredita. Porque quem crê errado, vive errado. Mas quem crê certo, vive certo. Quem está me entendendo diz amém. Esse tema é tão importante que o próprio Jesus trata disso, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Jesus, ele era um construtor de sonhos. Repete isso comigo: Jesus é um construtor de sonhos. O que é isso, pastor? Ele era um construtor de sonhos, ele era um construtor de imaginação restaurada. Então ele usava expressões costumeiramente como essas: olhem os lírios do campo, olhe as aves do céu. Os lírios, nunca ninguém se vestiu como eles. As aves nunca plantaram e nunca colheram, mas nunca passaram fome nem necessidade. Ele está construindo uma imagem na mente das pessoas, no coração das pessoas, de que a ansiedade das pessoas não resolve problemas. Deus está ali para suprir a nossa necessidade. Ao contrário, o homem quer correr, trabalhar. O Salmo 127 diz que é inútil você dormir tarde, levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque se Deus não abençoar, você não vai crescer e não vai prosperar. Essa é a imagem negativa. Então Jesus está dizendo: Deus é Pai, Ele ama você profundamente, Ele está dando para você não apenas a oportunidade, mas o mecanismo de você prosperar. Olha para os lírios, e você olha para os lírios e pensa assim: poxa, eles são tão bonitos, por que eu estou pensando em gastar todo o meu dinheiro e parcelar em 200 vezes aquela roupa de marca? Olha para as aves, por que eu preciso fazer isso, fazer aquilo e me endividar totalmente? Deus alimenta aqueles que esperam, que creem nele. Jesus era um construtor de sonhos, era isso que ele fazia. Entre essas muitas outras, ele dizia, por exemplo: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele dizia: irmãos, eu vou embora, eu preciso ir. Mas ele disse assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. E se eu disse para você que tem muitas moradas, é porque eu vou voltar outra vez e vou buscar cada um de vocês para viver comigo no céu para sempre. Ele está criando uma imagem na nossa mente de que nós vamos viver com ele. Tem uma casa lá esperando você. Diz amém. Essa é a imagem do coração que Jesus quer formar em nós. Ele diz: eu sou a videira, vocês são ramos. Se eu dou fruto, vocês dão fruto também. Se a videira está firme, está verde, vocês estão também. Então essa é uma visão, nós somos frutíferos, abençoados. Ele está mostrando uma imagem para o nosso coração, e essa imagem ela precisa dominar o nosso coração, de maneira que a gente projete a nossa vida em cima dela. E isso é tão importante, diga tão importante, que Jesus usou muitas parábolas para falar a esse respeito. Mas, por exemplo, olha como funciona o lado negativo e como Jesus também explica a respeito disso. Antes de eu falar do lado negativo, deixa eu mostrar o texto para vocês, em que Jesus trata disso em um momento muito especial. Mateus capítulo 6, pois onde estiver o seu tesouro... O que é o tesouro de uma pessoa? É aquilo que ela reputa com mais ou com maior importância. E Jesus está dizendo: onde está o seu tesouro, ali também vai estar a sua imaginação, os seus sonhos, tudo que você tem íntegro dentro de você vai estar destinado ali. Os olhos do coração vão estar em cima daquilo que você considera o seu tesouro. Por isso é tão importante nós temos a exata noção daquilo que é o mais importante para nós, daquilo que nós estamos construindo ou alimentando o nosso coração, porque o nosso coração vai estar aonde nós alimentarmos aquilo que para nós tem o maior valor. Não sei, cada pessoa tem a sua própria ideia, cada pessoa é responsável por alimentar o seu próprio coração, e cada pessoa sabe aonde está aquilo que de fato tem o maior valor para ela. Então Jesus continua dizendo assim, olha a revelação: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, está onde? Se elas forem trevas, que tremendas trevas elas são. Será que Jesus está falando dos olhos físicos simplesmente? Ou dos olhos do coração? Aonde nós estamos semeando coisas dentro do nosso coração que são sinais de trevas, de morte, de dor e de sofrimento, por causa de situações, por causa de circunstâncias, por causa de tentações, e nós estamos alimentando esse mal. E Jesus faz o alerta: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Se seus olhos forem bons, você vai ter revelação. Mas se os seus olhos forem ruins, você vai ter trevas. E se o seu interior, seu coração, estiver cheio de trevas, quão terríveis trevas serão. Não à toa, Jesus continuou dizendo: do bom tesouro do seu coração você pode tirar coisas boas, mas do mau tesouro do seu coração você tira coisas más. Quão importante é a forma como nós alimentamos o nosso coração. No sermão da montanha, Jesus disse assim, só um exemplo, num coração negativo, e como Deus olha o coração. A lei olhava o resultado, não é isso? Pecou? Paga ou morre de acordo com o pecado. Mas Jesus disse assim: qualquer um que olhar para uma mulher, ou vice-versa, tá? Olhar para o sexo oposto com intenção de desejá-lo ou de desejá-la, no seu coração já adulterou com ela. Adulterou aonde? Aconteceu alguma coisa fisicamente, mas no coração Deus já, porque os olhos do coração já olharam com segunda intenção, seja fornicação para solteiros, seja adultério para casados. Os olhos do coração levaram aquela pessoa a imaginar uma situação, e a imaginação do coração levou a pessoas a traçar projetos, planos, formas de se aproximar, de seduzir, até que só ingênuo acha, bom, deixa para lá, não seja ingênuo, você sabe do que eu estou falando. Houve todo um planejamento. Isso significa que a imaginação do coração levou aquele ato. Eu estou citando esse exemplo porque ele é muito fácil, muito claro, mas tem inúmeros outros, de que a imaginação do coração, e Jesus disse assim, quando você comete no seu coração, você já cometeu o ato pecaminoso, porque Deus, ele olha o coração. Eu não vou ler com vocês, mas tem um texto que eu li de manhã, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo fala exatamente isso. Ele diz assim, eu tenho um compromisso com Deus, de pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para agradar a ninguém, dizia Paulo. Por quê? Porque Deus que sonda o coração, ele diz lá, Deus que olha e que sonda o coração, ele sabe de todas as coisas. Então as pessoas costumam dizer assim, olha, crente tem uma mania de dizer isso, eu não sei se é só eu que escuto essas coisas por aí. Então quando você chama alguém para conversar, e a pessoa quer usar um argumento para fugir, ela diz assim, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Quem já ouviu isso aqui? Só eu já ouvi? Eu vou perguntar, quem já falou isso aqui, mas não vou perguntar não. Deus conhece o meu coração. Não tem uma verdade mais verdadeira do que essa. De fato, Ele conhece o seu coração. E assim, a sua oração devia ser como Davi para consertar esse coração, lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É o Senhor que sonda o seu coração, e Ele conhece perfeitamente. Você pode usar esse argumento para fugir de alguém que o está confrontando, conversando, ajudando, discipulando, abençoando, mas de Deus você não foge. Por isso Jesus, ele está alertando, sabe, tome cuidado, porque aonde estiver o seu tesouro, não, Deus conhece o meu coração, mas o coração dele está na mulher do vizinho. Deus conhece o meu coração, mas o coração dele está alimentando aquele ódio terrível contra o irmão. Deus conhece o meu coração, e o coração do indivíduo está cheio de ressentimento. Claro que Deus conhece o seu coração. Alô? Se liga, irmão, Deus conhece o seu coração. Por isso a luz que está dentro de você, se ela for trevas, quão tremendas trevas serão. E quem colocou esse conteúdo dentro do seu coração? Seja lá qual for a razão, o motivo que tem entrado, o responsável por permitir que ele continue lá é você mesmo. Quem me entendeu diz amém. Vira para quem está do seu lado, me ajuda, diz aí, irmão, fica ligado. Glória a Deus. Esse assunto é tão importante que Paulo também falou a respeito disso. Esse texto aqui vocês estão bem conhecidos, já falei, cito ele muitas vezes aqui em pregações, mas é Paulo nos alertando também, orando por nós, orando pela igreja de Éfeso, ensinando os efésios a fazerem essa mesma revelação,
em oração, pedindo a Deus, para ter essa mesma revelação em oração. Então olha só, Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim: peço ao Deus, Paulo está orando, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Ele está pedindo sabedoria para as pessoas, para os irmãos. Ele está pedindo revelação. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ter luz. Peça a Deus revelação e peça a Deus sabedoria para você não se alimentar errado. A oração é igual, é a mesma coisa, com palavras diferentes. Então, para que lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Jesus. Olha o versículo 18, eu só quero falar da primeira parte. Oro também, diga também, para quê? Para que os olhos de vocês sejam iluminados. Existem olhos no seu coração, e se os olhos do seu coração, eles não estiverem iluminados debaixo de revelação da imagem que Deus quer transmitir, se nós estivermos recebendo simplesmente as imagens que o mundo transfere, as imagens que o mundo quer colocar dentro de nós, as imagens que o próprio inimigo quer colocar dentro de nós, nós vamos ter um coração, o seu coração pode ter sido novo, irmão. Isso não tem a ver com a sua salvação, você vai para o céu, mas você está alimentando o seu coração com essas coisas. E se você alimenta, quando você precisar dele, o que você vai tirar de lá? Aonde vai parar? Mas eu quero lhe dizer algo: você é profundamente amado, nunca vai deixar de ser, mas você às vezes está alimentando o seu coração com coisas muito ruins e com coisas muito terríveis. Essa deve ser a sua oração. Eu oro isso todo dia sobre a minha vida: Senhor, abre os olhos do meu coração, me dá revelação, me dá sabedoria do pleno conhecimento dele, de Jesus. Isso é fundamental, isso é importante para nós vivermos a nossa vida, fazemos escolhas, e a gente escolhe todo dia tem uma árvore do conhecimento e tem uma árvore da vida. Você pode seguir o padrão de Cristo, ou você pode seguir o padrão da árvore da vida. Qual o padrão que você está seguindo? O mais importante nem é o padrão que você seguiu, o mais importante é o que tem no seu coração, porque o padrão que você segue é o resultado daquilo que está dentro do seu coração. Quem me entendeu diz amém. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Muitas coisas estão envolvidas naquilo que você imagina, mais do que você pode pensar, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas coisas. Por isso preste bastante atenção naquilo que você está alimentando, naquilo que os olhos do seu coração estão observando. Pois eu quero mostrar agora, nós estamos caminhando para o final, mas não vai ser tão rápido assim não, tá? Mas nós estamos caminhando para o final. Quanto tempo eu demorei aqui? De manhã eu levei 1h10, aí eu prometi para mim mesmo, de noite eu vou fazer isso aqui mais rápido. De manhã foi quase 1h10 falando sobre isso. Sabe, Deus é maravilhoso. Oh Jesus, vou fazer igual de manhã, começar a contar a história, esses 10 minutos vira 2 horas. Deus é maravilhoso, irmão. Ele providenciou para nós inúmeras, diga comigo, inúmeras ilustrações, inúmeros imagens formadas na palavra, para que a gente possa criar nas nossas imaginações baseadas na palavra de Deus, e não baseadas nas coisas que a gente vê, que a gente ouve, nas circunstâncias da nossa vida. Por isso a nossa mente precisa estar nele. Eu vou mostrar uma coisa para vocês antes de ler o texto. Quando Deus chamou Josué, e Josué é uma imagem de Jesus, né? Chamou Josué, ele deu uma imagem para Josué, dizendo assim: olha Josué, se você quer ter sucesso, quantos querem ter sucesso aqui? Alguém aqui tem imaginação do fracasso? Você imagina ser um fracasso? Que o dia de amanhã vai ser terrível? Que o ano de 2026 vai ser um ano horrível para você? No fundo ninguém imagina essas coisas, mas se você quer ter sucesso, Deus cria uma imagem, e Ele ensina para Josué assim: medite no livro dessa lei, na palavra, de dia e de noite. Meditar é ruminar. O animal herbívoro, ele sabe muito bem o que é isso. A vaca, ela mastiga, ela engole. Você sabe que a vaca tem mais de um estômago, então volta para a boca, ela mastiga de novo e engole de novo. Isso é meditação, é ruminar. Rumina a palavra, pensa na palavra. Sabe, às vezes a gente só pensa na palavra, se é que pensa, uma vez na semana quando vem ao culto.
E isso não é o suficiente. Você não come uma vez na semana, você não se alimenta uma vez na semana. E como dizem os nutricionistas, a pessoa é aquilo que ela come. Está tudo intimamente ligado. O seu coração vai ter coisas boas se você o alimentar de coisas boas. Josué entendeu esse negócio. Tanto é que ele teve uma imagem de cercar a cidade de Jericó durante 7 dias. E no final dos 7 dias, tudo que ele tinha que fazer era gritar, tocar o chofar, e as muralhas cairiam. E ele viu isso, ele teve essa imagem no seu coração, porque Deus fez uma promessa de que assim as muralhas iam cair e ele ia conquistar. Uma imagem formada a partir de Deus no coração daquele homem. E do outro lado da muralha tinha o povo de Jericó, que quando os espias entraram na casa de Raabe, ela dizia assim: o coração da cidade está derretido diante de vocês. Todo mundo está com muito medo, porque ouviram falar das coisas que Deus fez com vocês, desde o Egito até vocês chegarem aqui. Olha a diferença de um coração destruído, com imagens ruins, e um coração cheio de fé e de esperança, porque Deus colocou esperança naquele coração. Quem está me entendendo diz amém. Então a imagem que Deus quer plantar em nós é uma imagem de esperança e de fé. O que nós precisamos é encher o nosso coração dessa visão de esperança e de fé. Vamos ver o que a Bíblia fala. O livro de Salmos, por exemplo, ele é riquíssimo, mas não apenas Salmos, a própria lei, as histórias, as poesias bíblicas, como Cântaros de Salomão, a própria profecia bíblica lá de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então vamos ver algumas comparações que eu separei para nós hoje. O Salmo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é a mesma coisa que abençoado. Quantos abençoados eu tenho aqui? Muito bem. Então a Bíblia diz assim: abençoado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho dos ímpios é aquilo que alimenta o seu coração, se você andar nele. Agora, andar no conselho dos ímpios é uma coisa, dos ímpios é uma coisa. Eu vou usar o exemplo aqui da barra de rolagem da sua rede social. Então, andar no conselho dos ímpios é quando você pega o seu Instagram, o seu TikTok, ou seja lá o que for, e dá uma passada ali naquela barra de rolagem, vê alguma coisa que te interessa, alguma história, alguma narrativa, ao testemunho de alguém, porque hoje o que mais nós temos por aí é influencers digitais, que tentam influenciar as pessoas, ou seja, criar imagem nas pessoas. Isso é o que mais tem por aí. E a distração das pessoas, a busca enfreada, desenfreada de dopamina, está em ficar rolando aquele negócio eternamente, para cima, para cima, para cima, para cima, buscando alguma novidade, alguma coisa. Então esse tipo de pessoa que tira muitas das ideias que elas têm, e as pessoas manipulam isso de maneira grandiosa. A política então é terrível em fazer isso, criar narrativas. Então a pessoa fica ali, ela está andando no conselho do ímpio, né? O ímpio está lá escrevendo e ela está andando. Às vezes esse ímpio é até crente. O que mais tem por aí é crente, é pastor, um falando mal do outro, criando confusão no meio dos crentes, no meio dos santos. Gente, isso é andar no conselho dos ímpios, é formar uma imagem. E quando o não crente lê uma coisa dessa, vindo de crente, está criando uma imagem na cabeça do não crente, que todo pastor é ladrão, que a igreja não presta, que toda a igreja é falsa moralista. E essa imagem está sendo reproduzida por aí. E às vezes ela está sendo reproduzida dentro da igreja. E o irmão vem para a igreja e fica achando assim: essa igreja só tem gente falsa. E eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. E se esquece que isso aqui é uma grande família, isso aqui é uma casa de restauração. Eu não sei se na sua família nunca teve um problema entre os irmãos, se nunca teve um desentendimento de pai e mãe, de pai com filho. Família é assim, as pessoas se desentendem, mas depois elas voltam a se entender. Por quê? Porque são família. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante: se você não faz parte da família de Deus, você nunca vai para o céu, porque no céu só entra filho. Ou tu é filho, ou tu não entra lá. Ok? Você é filho? Amém? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Ah, Deus. Agora, se você olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente, você vai perceber que só aqui, né, tem algumas dezenas de irmãos. Se você for ali na outra igreja, tem mais outras dezenas. Se você for espalhado pelo mundo aí, tem milhões, talvez bilhões de irmãos. Todo mundo tem que se dar bem. Vai se desentender, mas é família.
Mas o indivíduo não. As pessoas estão criando uma imagem de que a igreja tem que ser completamente santa, não pode ter nenhum equívoco, nem nenhum erro. Irmão, se você pensa assim da igreja, é melhor você procurar uma igreja para você que só tenha santos, mas não vai encontrar ela em lugar nenhum. Mas as pessoas estão plantando imagens, semeando imagens. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. E você acha que a pessoa que está perdida lá fora, ela entra aqui, senta nessa cadeira, vai para o encontro, passa ali 2 dias e um pouquinho, né? E volta para cá, igual Jesus? É claro que não, você não voltou. Talvez até hoje, depois de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de crente, ainda continua tendo dificuldade. Gente, isso é casa de restauração. Então não deixe que imagens erradas sejam plantadas na sua cabeça, seu coração. Mas isso é andar, está andando no caminho. Mas existe uma segunda coisa que ele chama atenção ali. Estava bem ali, sumiu, mas eu vou ler aqui. Sabe, existe uma segunda coisa: não se detém no caminho dos pecadores. Vou voltar a usar o exemplo da rede social. Se você rolar a barra de rolagem, você está andando só no caminho ali, dando uma olhadinha. Quando você olha alguma coisa que te interessou e que te chamou a atenção, e aí você passa a seguir aquela pessoa, seguir aquele perfil, seguir aquele influencer, seguir aquela sei lá o que, seguir essa pessoa, você agora está se assentando. Está fazendo o quê? Não, se assentando pode ser pior. Você agora está se detendo, está parando ali. Uma coisa é você passei, agora você está seguindo aquilo ali, você está olhando aquilo com mais atenção. Toda vez que aquela pessoa colocar alguma coisa lá, vai chamar atenção na sua rede, vai chamar a sua atenção, vai aparecer para você, vai ter uma notificação: olha, fulano de tal acabou de postar algo muito interessante, vai lá conferir. E aí você está ali, se detendo naquele caminho de pecador. Meu Deus! Imagens estão sendo formadas na sua cabeça. Imagens. Seu coração está sendo desenvolvido em imagens negativas. O que tem isso? No momento em que você tiver que fazer uma escolha, árvore da vida, eu vou seguir o conselho da árvore da vida, ou eu vou seguir o conselho do conhecimento, você vai seguir o conselho do conhecimento, porque do coração, daquilo que você abasteceu o seu coração, é disso que você vai tirar as suas decisões. Eu podia aprofundar nisso e muitas outras coisas, mas eu acho que já deu para você entender. A rede social é um bom exemplo porque todo mundo tem um celular na mão. E todo mundo sabe do que eu estou falando. O terceiro ponto, ele fala que se assenta na roda dos escarnecedores. Agora você já foi mais longe, agora você faz parte de comunidade. Você está na comunidade, às vezes paga para entrar naquela comunidade. Você faz parte da comunidade dos escarnecedores, da visão, sabe, que está enchendo o seu coração e está colocando imagens erradas. Essa é a imagem que o mundo coloca. Mas agora eu quero mostrar para vocês a imagem de Deus. Olha só o versículo 2. Preste atenção no que ele diz aqui. Ele diz assim: ao invés disso, ou seja, antes, está ali no versículo 2, ao invés de seguir o conselho dos ímpios, andar no caminho de pecadores, você está na roda de escarnecedores, antes, ao contrário, tem o seu prazer, diga prazer. Onde está o seu tesouro, está também o seu. Ele está desafiando você aqui. Tem o seu prazer, aquilo que é mais importante, aquilo que te dá alegria. Tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Qual é a imagem que Deus quer formar em você? Ele diz assim: pois você será como uma árvore plantada. Já viu que Deus gosta de usar imagens assim? Você é uma árvore plantada. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu por acaso. Deus viu você. Para Davi ele diz assim: quando você era uma substância informe, eu já tinha te visto. Para Jeremias ele diz: antes de você nascer, eu já tinha te escolhido e selecionado para que você fosse profeta. Eu posso dizer isso da minha vida, porque minha mãe não podia ter filhos, e ela fez um voto para Deus e disse que se tivesse uma criança, ela consagraria o Senhor para ser ministro do Evangelho. E eu nasci. E olha onde eu estou. Mas você não teve que escolher. Eu escolhi, irmão. Mas o meu coração estava cheio dessas coisas. Eu acredito mais em Deus do que em mim mesmo.
você é uma árvore plantada, você não nasceu por acaso. Você pode até ser fruto de um relacionamento errado, você pode não ter o nome do seu pai na sua certidão de nascimento, pode ser conhecido como bastardo, mas ainda assim Deus te escolheu, Ele te viu, Ele te ama. A Bíblia diz, Isaías, o profeta diz, que mesmo que a sua mãe se esquecesse de você, do filho a quem ela amamenta, contudo seu Deus jamais se esqueceria de você. Eu só tenho uma coisa para te dizer: Deus nunca vai se esquecer de você, diz amém. Amém. Mas Ele também nunca vai se esquecer do seu irmão, porque você quer ser lembrado, mas o irmão, Deus é pai de muitos filhos. Você é uma árvore plantada. Uma árvore plantada é uma árvore cuidada, ela é podada, ela é adubada, e diz mais aqui, ela não é um ramo seco no deserto, ela foi plantada junto a ribeiros de água, sabe? O profeta Isaías, quando fala, tem um texto paralelo a esse, ele diz que as suas raízes, elas procuram a fonte das águas. Tem alimento, tem vida de Deus para você, essa imagem que Deus quer que você tenha nas suas escolhas, na sua vida. Você não é obra do acaso, existe vida de Deus te fomentando. Agora, para que ficar escolhendo outra posição? E ele vai mais além, ele diz assim: dá fruto na estação própria, as folhas não caem, ele rejuvenesce, prolonga a vida, abençoa, faz o indivíduo ser frutífero. Você é um indivíduo frutífero, abençoado, plantado pelo Senhor. A Bíblia diz que é um carvalho de justiça, que cresce, que prospera, que abençoa. Essa é a sua vida, é assim que Deus quer que você se veja. E quando vier a seca, Jeremias diz, quando vier a seca, você não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque tem alguém cuidando de você. As águas não vão se secar e você vai continuar sendo frutífero e próspero. Suas folhas não vão cair, você não vai ficar doente, jogado ou esquecido, porque você é uma árvore plantada. Mas quem é que desfruta disso? Quem tem essa imagem no coração. Quando o indivíduo passa por um problema de enfermidade, ele não fica apavorado, porque a imagem no coração dele é que ele é uma árvore plantada, que dá fruto na estação própria. Você vai voltar a frutificar, Deus vai abençoar a sua vida, as suas folhas não vão cair, você não vai cair em desgraça. É isso que Deus está falando. Agora, do que está cheio o seu coração? E ele diz mais: tudo, diga comigo, tudo que você fizer, prosperará. Prosperará. Se você continuar lendo esse salmo aí, eu vou parar por aqui, ele vai dizer que os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha, não vão subsistir. Mas aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, que meditam na palavra, que enchem o seu coração da palavra, esses terão folhas verdes e darão frutos e frutos e frutos, sempre na estação própria. Essa é a bênção de Deus, de ter um coração cheio dele. Por isso Jesus disse: cuidado, aonde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Porque na hora que você precisa tirar alguma coisa do seu tesouro, o que vai sair de lá? Vai sair aquilo que você colocou lá dentro. Deixa eu avançar, mais uma historiazinha, também em Salmo 128, versículos de 1 a 4. Agora eu estou falando de família, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de bênção. O Salmo 128 diz assim: abençoado, bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pode ser que eu venha chatear alguém aqui hoje, mas, como disse Paulo lá aos Tessalonicenses, nesse momento eu não estou aqui para agradar ninguém. A bênção de Deus é: você comerá do fruto do seu trabalho. Você pode achar que é muito bom viver de bolsa escola, bolsa família, bolsa presídio, bolsa ajuda, bolsa não sei o que. Você pode achar que é muito bom viver na casa do seu pai às custas dele. Você pode achar que, não estou falando de jovens solteiros que estão, tá? Mas você pode achar que é muito bom depender do seu tio, depender da herança que você recebeu, porque alguém trabalhou, morreu e deixou para você. Mas se você quer ser abençoado, o que a palavra de Deus diz a respeito disso é que para ser abençoado você precisa comer do fruto do seu trabalho, porque isso vai te dar honra.
Isso faz de você uma pessoa honrada. E diz mais: você será feliz e tudo irá bem com você. Antes de tacar pedra em mim, eu só estou lendo o que o Espírito Santo escreveu. Que bênção tem em ficar dependendo dos outros. Bênção é você poder, agora nas férias de verão, dar um pulo lá na Disney e conhecer o Mickey. Deus me livre, pastor, eu não gosto de parque. Tá bom, vai no Havaí, surfa uma onda. Não sei surfar, pega um jacaré. Ah, eu não gosto de praia, então vai na França conhecer a Torre Eiffel. Dá um pulo em Madrid, vai em Israel, ver o lugar onde Jesus passou. Como é que você vai fazer isso? Desfrutando do fruto do seu trabalho. Você será feliz, tudo vai bem para você. Não fica preocupado, é abençoado, Deus te prospera. Quem diz amém comigo? E não é só isso, continua. Ele diz assim no versículo 3: a sua esposa ou o seu marido, vamos aqui ampliar o conceito, no interior da sua casa será como uma videira frutífera. A imagem que a televisão, a internet passa hoje, muitas vezes, e as pessoas estão comprando essa imagem, é de um marido, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa, que coloca as pernas para cima de um banquinho, deita com aquele barrigão enorme, e às vezes cochila no sofá e começa a roncar ali mesmo, está cansado do dia a dia. Aí a mulher olha para aquele cara e olha para o galã que está lá na novela, no filme da Netflix, e disse: isso é homem? Está rindo para mim? Comparar aquele Shurek que está sentado ali, mas que trabalhou o dia inteiro para dar sustento para aquela casa, como se fosse um qualquer, porque bom é aquele que está lá na televisão, bom é aquele influencer, é aquele que está mostrando o que não tem para vender aquilo que você não precisa, mas está lançando imagem no seu coração. Aparentemente isso é inocente, até o dia que acontece alguma coisa, e na hora que você precisa tirar do seu coração, do seu tesouro, olha só o que vai sair de lá. Não é, marido? Que fica olhando sites e coisas que não deve. Aí quando a sua esposa acorda de manhã descabelada e sem maquiagem, com um bafo. Eu não posso falar muito das esposas não, porque pode dar ruim depois, né? Mas quando você levanta de manhã e percebe que ela não está do jeito que você compara com as outras lá, a imagem que está gerando no seu coração é de que lá é melhor e aqui é pior. Aparentemente é inocente, mas lá na frente, quando precisar tirar alguma coisa do tesouro de onde está o seu coração, o que vai sair de lá? Eu estou falando aqui de casamento, porque o Salmo fala disso. Eu podia falar de dinheiro. Você trabalha para o sujeito, então você é empregado. E sabe, todo crente devia ser o melhor empregado da empresa, só porque ele é crente. Mas você começa a ver e achar que o seu patrão ganha muito dinheiro e você ganha muito pouco. E a imagem que está formando no seu coração, você já sabe qual é. Agora você não tem a responsabilidade dele, não paga o que ele paga, não suporta o que ele suporta, você não vive a vida dele. Agora, se trabalhar de uma forma abençoada, um dia, quem sabe, você vai viver igual a ele. Aí quando chegar lá, você vai perceber assim: eu estava pensando errado, eu estava alimentando meu coração de coisa ruim, porque você nunca esteve lá. Aquilo que tu alimenta o coração que você é. Talvez você tenha problema com o filho, que o filho é rebelde. A netinha estava lá em casa ontem, foi todo mundo para lá assistir o jogo do Mengão, Vaso. E ela agora está pegando tudo. E quando pega, quer soltar? Não quer não. Está tinhosa. Aí o pai dela foi brigar com ela. Perfeito. Mas eu sou avô, eu não consigo não rir. As crianças são assim.
Os adolescentes são mais rebeldes, sabe? Essas coisas já estão entrando no coração deles. Mas o que a Bíblia diz? Qual é a imagem que Deus quer formar na nossa família? Olha o que diz o versículo aqui. Diz assim: seus filhos, diga meus filhos, serão como o rebento da oliveira. Qual é o rebento da oliveira? Azeitona. De onde vem o azeite? Da azeitona. Seus filhos são ungidos. Os meus filhos, e os dois estão aqui hoje, a Daiane está ali. Ela esquece às vezes, né? Tem problema, parafuso ali. Os meus filhos, eles sabem que eles são ungidos. Eles não estão sempre certos, fazem coisas erradas, mas nunca perderam a visão de que são ungidos, abençoados, escolhidos e selecionados por Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso deles, porque aonde eles colocarem a mão ou pisarem a planta do pé deles, vai ter sucesso. Eles abençoam vidas, aonde eles trabalham, aonde empreendem, pessoas são abençoadas, porque eles sabem que são ungidos. E o que você tem que ensinar para os seus filhos e dizer sobre a sua família? Que o seu marido é frutífero, que a sua esposa é frutífera, que eles estão abençoados. Essa é a imagem, que os seus filhos estão rebentos da oliveira, eles estão ungidos de Deus, eles estão abençoados e abençoadores de uma geração. Essa é a imagem. Mas que bom ver vocês aqui, que lindo. Isso, fiquem em pé aí comigo mais um bocado. O versículo 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a imagem. Olhe para essa imagem, veja isso. O seu coração, quando você fecha os olhos, você precisa se ver dessa forma. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não aquilo que você lê por aí, escuta dos amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, seus professores universitários. Aliás, cuidado com esses. Cuidado. Deviam ensinar mais matérias em vez de narrativas políticas. Lá no livro de João, a carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, eu já disse para você hoje aqui que você é profundamente amado. Profundamente, grandemente é abençoado. Você é profundamente amado. 1 João 4,17 diz assim: olha só, nisso o amor de Deus, ele é aperfeiçoado. Você é profundamente amado. Esse aperfeiçoamento aqui é você reconhecer o tamanho do amor de Deus por você no meio das situações e das circunstâncias. E nisso o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, eu falei isso aqui na quinta-feira retrasada, eu acho, nós mantenhamos confiança, porque um dia nós vamos estar diante de Cristo. E eu posso manter a confiança, por quê? Porque eu sou profundamente amado. E mais do que isso, qual é a imagem que Ele quer passar para mim? Diz assim: assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Jesus é amado? É ou não é? Jesus é amado? Você também é. Jesus é abençoado? Você também é. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Eu não consigo ver isso. É porque o seu coração está cheio de coisas erradas. Jesus é santo? Eu também sou. Jesus é saudável? Eu também sou. Afinal, eu sou o corpo de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você é exatamente como Ele. Assim como Ele é você. Essa é a imagem. Você olha para você e vê um pecador, vê um fraco, vê um desistido, vê um desanimado. Mas o que Deus está dizendo para você é que Ele te vê exatamente a imagem do Filho dEle. Essa é a imagem que nós precisamos projetar na nossa mente, no nosso coração, porque na hora do vamos ver, você vai se lembrar de quem você é em Cristo. Para terminar, estou com pena de vocês, hein? Posso ficar à vontade? Rapaz, você é um cara corajoso, hein? Sabe o que Salomão falou a respeito disso? Na CF ele diz assim, Provérbios 23, 7. Vamos ler? Vai? Porque como imaginou o seu coração, assim é ele.
Assim como você se imagina no seu coração, assim é você. Esse tempinho, estudante de teologia, é para a pessoa refletir. A vida que você está vivendo é exatamente aquilo que você imagina de você mesmo. Necessariamente não é a vida que Deus escolheu para você. Jesus, ele disse assim: o ladrão, o outro cara, veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância. E se a gente não desfruta de uma vida melhor, é porque a gente não consegue crer. Quero fazer algumas perguntas para você. Assim como você constrói a imaginação do seu coração, assim você é. É o texto. Como você se vê de verdade? Um desistido? Que nunca consegue completar um ciclo? Tudo que começa, desiste. Tudo que inicia, para. Como você se vê? Você se vê como alguém preterido? Que acha que ninguém te ama, que ninguém te respeita? Você se vê como uma vítima da sociedade? Alguém que está sempre procurando alguma coisa nova, mas que na verdade está fugindo dos fracassos que deixou para trás? Deus quer mudar a imagem que você tem no seu coração. Por isso reiniciar o coração é tão importante. Hoje é dia de você dar um passo decisivo em reiniciar o seu coração. Você reinicia o seu coração, sabe? Nessas horas assim, preste atenção, olha para mim. Uma das formas de fugir é conversando, é olhando no celular, é procurando desviar a atenção. Quem você é? Um fugitivo da presença? Essa fuga é inútil. É só vai chegar a hora, ele vai pegar você. E enquanto não chega essa hora, o sofrimento é perpetuado. Essa é a hora de você mudar o seu coração, porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Última história e último versículo. Não, porque eu fico de costa aqui. É igual naquelas Assembleias de Deus antigamente, que o coral ficava atrás assim, fazendo caras e bocas, né? Eu vejo uns vídeos por aí, tá? O pregador na frente fazendo caras e bocas lá atrás, né? Vocês não vão fazer porque a polícia está aqui, ó. Dá ruim. Jesus morreu. Ele avisou que ia morrer. No terceiro dia, era domingo de manhã, ele ressuscitou. Mas tinha 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para a cidade, para o lugarejo de Emaús. E eles estavam tristes, cabisbaixos, resmungando. Por quê? Porque o tesouro deles, aonde estava o coração, era a restauração de Israel. E eles conversavam uns com os outros, dizendo assim: você viu o que Jesus fez? Poderoso em sinais, em milagres, em obras, em poder. E agora ele morreu, e nós esperávamos que ele fosse o restaurador de Israel, restaurador político, o rei de Israel. Porque aonde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O tesouro deles não estava em Jesus, estava na restauração de Israel. Sabe, às vezes o nosso tesouro é a restauração financeira da nossa vida, é a restauração da nossa família, do nosso casamento, do relacionamento com os nossos filhos. O nosso tesouro está em outro lugar. Eram eles. E Jesus começou a andar no meio deles. Você conhece a história? Está lá em Lucas capítulo 24. E quando Jesus começou a andar no meio deles, fez essas perguntas e eles responderam exatamente isso. Mas o que aconteceu com aqueles 2? Diz assim: os olhos deles estavam... Eles não conseguiam conhecer Jesus. Mas eles diziam assim: nós ouvimos histórias. Maria Madalena e as outras irmãs estiveram no sepulcro e ele não estava lá. Eles disseram que tiveram uma visão de anjos, que disseram que ele ressuscitou. Até Pedro foi no sepulcro e não viu.
Jesus ali do lado deles. Sabe, às vezes Jesus está tão perto de nós, mas o nosso coração está tão cheio de outras coisas que a gente não consegue perceber. Às vezes a gente está tão empolgado, ou tão revoltado, ou tão imbuído até no ministério, que não consegue ver Jesus. Mas não existe ministério sem Jesus, não existe liderança sem Jesus, não existe adoração se a adoração não é para Jesus, não existe pregação se a pregação não for sob o nome de Jesus. Para que igreja se Jesus não é o centro dela? Lembrei de uma história. Posso, Mazinha? Posso, sim. Ela falou assim: Jesus era casado? Era? Não? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. É casado com uma pessoa só, né? Quem é namorado ou noivo também é de uma pessoa só, né? Jesus é casado? Não. Não é. Você acha que o seu casamento é difícil, que a sua família é difícil? Jesus não é casado, mas ele é noivo. Sabe quem é a noiva de Jesus? Imagina uma mistura de todo esse pessoal aqui de Santa Bárbara. Quem tem mais dificuldade para resolver? Você no seu casamento ou Jesus no dele, hein? A noiva está sendo preparada para o noivo, irmão. A noiva está sendo preparada para o noivo. O problema é que a noiva não está olhando para o noivo. A noiva está preocupada com o vestido. A noiva está preocupada com a festa. A noiva está preocupada com os ornamentos, quem vai ser as madrinhas. A noiva está preocupada com... mas a noiva precisa estar apaixonada pelo noivo. E Jesus estava ali do lado. Mas eles só conseguiam olhar para o problema deles, porque o coração deles estava na restauração de Israel. Aí Jesus disse assim para eles, olha, Lucas 24, 25. E Jesus lhe disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus entrou na cidade porque eles insistiram, né? E ao partir do pão, o que aconteceu? Os seus olhos foram abertos. E aí eles disseram assim: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos explicava a palavra? Sabe, Jesus quer que nós o vejamos na palavra, no testemunho, na profecia, no ensino, na poesia, nos salmos, na canção, na adoração. Os nossos olhos precisam estar nele. É assim que o nosso coração reiniciado, esse coração de pedra sai, e agora entra um coração de carne, um coração favorável, um coração disposto, um coração quebrantado, um coração que reconhece, um coração que se arrepende, um coração que não vive acusando o outro, um coração que ama o seu noivo, que ama o Senhor Jesus, que ama a glória, que recebe a promessa. Essa é a palavra, esse é o recomeço. Medite nisso. Quem é você? Aonde você está? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ele está cheio do quê? Oh, aleluia! Tem algum crente comigo? Fica de pé comigo então, em nome do Senhor Jesus.